De pronto, quero dizer que o primeiro problema que tem que ser resolvido é o problema das funcionárias lá, das orientadoras de trânsito, e a qual eu sou totalmente favorável e parceiro para que seja resolvido. A minha manifestação, senhor presidente, não vem aqui no intuito, no sentido de prejudicar ninguém, muito menos pessoas que têm que trabalhar. Eu venho com muito à vontade falar a respeito dessa questão, porque há muito, ou não muito tempo atrás, aproximadamente um ano, estive aqui nesse plenário, no dia 12 de maio de 2010, quando votamos matéria relativa ao trânsito, fazer uma cobrança, era presidente desta casa, e me licenciei da presidência para vir aqui, fazer uma cobrança e um alerta ao governo do município de Erechim que nós teríamos problema nesse contrato do estacionamento. Já lá em 2010. Infelizmente, senhor líder do governo, como de hábito, não fui ouvido. Veio o senhor líder do governo a essa tribuna e, num rápido relato, salientou e disse que este contrato iniciou-se, ou que a investigação iniciou-se ainda lá no ano de 2007, etc, 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 etc. Investigação que iniciou-se em 2007, mas que não concluiu nada, não rescindiu o contrato, não penalizou a administração. Quem rescindiu o contrato com a empresa antiga, a Copsul, foi esta administração, alegando descumprimento contratual da noite para o dia. Anoiteceu e não amanheceu. E aí estabeleceu-se uma situação de enorme confusão, que resultou na sexta-feira, nessa decisão judicial do senhor Luiz Gustavo Zanella Pitinin. Uma decisão muito bem fundamentada e que levanta aspectos importantes a respeito dessa situação e que eu quero me ater. Não vou discutir a municipalização, não vou discutir nada disso. Quero discutir a legalidade do ato que foi feito pela administração do município de Erechim. Veja só, senhores, o contrato firmado em 28/10, o ano passado, de número 433/2010, firmado pela administração Paulo Polis, é o contrato que está em questão. E aqui diz por um juiz de direito que este contrato é nulo e eivado de ilegalidades, pois desassociado da lei federal. Vai em frente o senhor juiz aqui, diz que a licitação número 8/2009, feita pelo atual governo, que resultou no contrato 433/2010, originou o contrato em questão, já nasceu viciada, pois foi dirigida especificamente uma OCIP. Que o edital preparado nesses moldes só tem função de regularizar no campo formal, porque a decisão já estava tomada. Disse o senhor juiz, em resumo da sua manifestação, porque o contrato administrativo número 433/2010 foi celebrado precedido de uma licitação viciada. Segue dizendo ainda que o contrato é nulo de pleno direito. O objeto da concessão é ilegal. Vai mais, diz que a manutenção desse contrato e o firmamento desse contrato trouxe grave prejuízo ao erário pela manutenção da vigência do contrato. Na forma como vem sendo executado, o malzinado contrato administrativo é totalmente lesivo ao patrimônio público e ao interesse social. Vai além. Diz o senhor juiz de direito, parece evidente que, para uma licitação dirigida e viciada, onde suprimidos os princípios da livre concorrência, tem-se por evidente que as coisas acabariam sem qualquer controle pela administração pública. Diz além que o contrato em questão, assinado por esta administração, senhor líder do governo, depõe contra a legalidade e a moralidade administrativa. Meu Deus do céu, senhor presidente. Não sou eu que digo isso, senhores vereadores, porque se eu disser, vocês não acreditam. Quando eu falo, não acredito, e aliás tento me desacreditar. Isso foi dito num despacho do senhor Luiz Gustavo Zanella Pitinin, juiz de direito do município de Erechim. Portanto, deve ter autoridade para falar. Muito mais do que eu, que sou, infelizmente, desacreditado constantemente nessa tribuna. Então, a questão que eu quero perguntar, senhor líder do governo, é como é que fica a questão penal? Porque esse juiz fala aqui em prejuízo, favorecimento, edital preparado,
licitação viciada e grave prejuízo ao erário público. Eu quero saber quem vai pagar a conta. Porque a coisa não é tão simples assim. Não é apenas um contrato, meninas, que foi cancelado. É um juiz de direito que o contrato foi cancelado porque ele tem vícios. Fraude. Será que é isso que se refere o juiz de direito? Ele diz aqui, trouxe prejuízo. Quem vai pagar o prejuízo? Que teve favorecimento. Se teve favorecimento, é fraude em licitação pública, isso é grave. Isso é muito grave. Edital preparado. Licitação viciada. E ato lesivo ao patrimônio público. Gente, a coisa é séria. Não é brincadeira não, hein? É muito mais do que um contrato cancelado. É uma declaração escrita por um juiz de direito que nós tivemos problemas numa licitação pública. Obrigado, vereador. Pode ser fraude. Primeiro, para fazer um esclarecimento rápido, que discutir o mérito de por que chegamos até aqui é fundamental para entender o problema que nós temos que resolver. Até porque agora nós estamos votando um projeto que vai gastar dinheiro público. Muito bem colocado pelo vereador Hernani Mello. Alguma coisa em torno aí de uns 35 mil reais só no pagamento de salários e leis sociais. Mais uniformes, mais essas coisas todas que são fundamentais para o bom trabalho. Portanto, nós temos sim que discutir o mérito de por que chegamos até aqui. Isso é fundamental. Eu quero dizer o que já disse antes. Entendeu? Nós temos que resolver o problema. Então, nós vamos ter que votar esse projeto hoje, autorizando o governo a contratar. Eu vou votar favorável. Em honra e respeito a quem trabalha. E às pessoas que precisam estacionar nessa rua. Mas não vou me furtar de dizer aqui que fique registrado de novo, como ficou em maio do ano passado, quando me pronunciei aqui e disse que tinha problema. Eu vou procurar o Ministério Público, vou procurar o Judiciário e vou querer saber deles o que é que vai ser feito em relação ao contrato. Porque o nosso papel, senhor presidente, além de fazer essas questões todas, muito bem colocadas pelo vereador Hernani, concordo com o senhor está correto nas suas colocações, nós somos vereadores e temos a obrigação da fiscalização dos contratos feitos pela prefeitura. Temos obrigação de fazer a fiscalização dos processos licitatórios. E eu quero retornar aqui, senhores vereadores, público que nos assiste, erechinense, tem aqui nesta decisão do senhor juiz de direito 30 manifestações a respeito de que há prejuízo ao erário público, que há favorecimento à empresa que recebeu o contrato, que o edital foi preparado, que a licitação estava viciada, que este ato provocou lesão ao patrimônio público. Ora, se eu não for ao Ministério Público, senhores, se eu não for ao Ministério Público perguntar a eles o que é que eles vão fazer depois que um juiz de direito escreve tudo isso que escreveu, aí então eu tenho que rasgar o meu diploma de vereador e ir para casa. Porque eu fui eleito para ser vereador de Erechim, e não do prefeito, nem da vice-prefeita, e nem de qualquer grupo político desta cidade. Eu fui eleito para cuidar dos interesses da cidade. E se isso aqui não é interesse da cidade, eu não sei mais o que é interesse da cidade. Então eu vou cumprir a minha obrigação. Eu vou lá perguntar a eles o que é que eles vão fazer depois de tudo isso que escreveram aqui. De pronto dizer, você falou tanto no termo de conduta, né? O termo de conduta que foi firmado com o governo, vereadores, pedia para resolver um problema e não causar outro. Ponto. Tá? Com relação à questão de nós construirmos soluções, sem sombra de dúvida, eu sou parceiro e acho que nós temos que construir soluções. Agora, não vamos fugir do assunto, né? Termo de conduta que foi firmado em 2008, termo de conduta pedia para resolver um problema e não para favorecer uma empresa. Que é isso que está escrito aqui, que houve favorecimento, que houve prejuízo ao erário público. Agora, com relação a valores, essas coisas, eu concordo de novo com Vossa Excelência, vereador Hernani. Acho que temos sim que trabalhar
e procurar encontrar o equilíbrio para que a população não seja afetada com um preço oneroso demais e que, ao mesmo tempo, o serviço seja autossuficiente para pagar os seus custos, né? Agora, não vamos tentar encontrar justificativas de que agora recebem em dia e antes não recebiam. Isso aí não compete ao município, isso é um problema da empresa, né? O que nós temos que discutir, para concluir, é o que nós temos que discutir, que é os termos e o mérito que se chegou a hoje, o debate aqui que nós estamos fazendo. Eu voto favorável ao projeto.